Muito obrigado, senhor presidente Davi Alcolumbre. Parabéns por colocar esse assunto em pauta de forma emergencial. É isso que a sociedade espera do Senado Federal. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Stephenson Valentim pela iniciativa. Por uma questão regimental, ele entrou com um projeto meses depois, pouco tempo depois, eu entrei com um similar também e convergiu para esse desfecho muito bem trabalhado pelo senador Carlos Portinho, que de uma forma, com trabalho hercúleo, ele teve esse diálogo em um assunto tão espinhoso, que com tanto sofrimento, senador Cleitinho, tem trazido à população brasileira, algo que eu nunca vi e imaginei. Porque, senador Zequinha lembra, quando nós debatemos esse assunto aqui, votamos em 2023, eu votei contra, nós votamos, os 20 senadores, mais ou menos, e eu disse o que é que ia acontecer. Eu disse a tragédia que seria esse projeto. Mas eu não imaginava que seria tão grave. A coisa tomou proporções, senadora Leila, e parabéns pela sua condução, por ter pautado como presidente da Comissão de Esporte, com prioridade esse assunto, pela sua sensibilidade e compromisso com o esporte, com a vida. Eu não imaginei que a gente ia chegar, presidente Davi, numa situação tão trágica. Ó, endividamento, os números estão aí. Números de vários setores, inclusive da Confederação Nacional do Comércio. Endividamento em massa no Brasil, nunca teve tanto, canibalizando o dinheiro do comércio, indo para as apostas, você tira da produção, tira de emprego e joga para a magnata. Olha só o que é que aconteceu. Endividamento que eu já falei, mas olha a questão, presidente Davi, que é fundamental que o senhor tenha compreensão com relação a isso. A questão da produtividade que se perdeu no meio do caminho. A produtividade do brasileiro, que para sustentar o vício, ele tem que pedir demissão, tem que pedir férias, senador Jorge Seife, para pegar o dinheiro para pagar os agiotas. Senador Davi Alcolumbre, esse caso chegou no ponto, no cúmulo, não é só de casamento desfeito, não, e casamento é muito importante para a estabilidade de qualquer um, é a base. Devastação de família, sabe o que mais? Suicídio coletivo. Eu tenho 52 anos, senador Jacques Wagner, acho que eu tenho mais, 52, e eu nunca vi uma epidemia tão grande, problema de saúde mental ao ponto de suicídio coletivo. Senador Davi Alcolumbre, desculpe estar lhe perturbando, mas o senhor vai ganhar meu respeito, mais meu respeito, se essa atitude do senhor colocar essa pauta como prioridade, como o senhor está colocando aqui, tendo esse compromisso, que o senhor esteja colocando pela humanidade do seu coração. E não para liberar a pauta de Senado, para além da queda que nós temos hoje com as bets, que não vai se resolver de um dia para a noite, não vai. Mesmo com o trabalho do senador Carlos Portinho, que se tenha liberar a pauta para bingo e para cassino. Porque aí, além da queda, o coice, como a gente diz no Nordeste. O senador Carlos Portinho vai mitigar os efeitos com esse trabalho dele. Mas por mim, senadora Zenaide, e eu deixei claro hoje na comissão, fiz um voto separado, não foi lido, mas está lá no processo, porque nós perdemos. Mas o meu voto é para acabar com a publicidade total, zero. E já digo para o senador Carlos Portinho, eu cheguei aqui, presidente Pacheco, com o objetivo de votar contra, com todo respeito a meu amigo, meu irmão, da minha casa, senador Carlos Portinho. Mas o trabalho dele, de ouvir, ele fez um malabarismo para tentar, com a humanidade que ele tem no coração, para apaziguar essa questão trágica do Brasil, e ele conseguiu um relatório bom, aprovado por unanimidade, praticamente.
eu não posso deixar de votar a favor, porque minimiza bastante o impacto, mas não resolve. Nós vamos ter que acabar. Eu espero que o senador Rodrigo Pacheco e eu estejamos aqui no Senado, os colegas aqui, ainda para acabar com isso, para restringir essa publicidade. Já falei com a equipe. Amanhã eu vou entrar com um projeto novo, porque foi arquivado o meu, hoje, junto, estava tramitando junto, para proibir as bets. Mas é uma chance. Que se prove com essa chance o futebol, que está perdendo a sua essência, porque os clubes de futebol, que o senhor, presidente Pacheco, e o senador Portinho, que está ao seu lado, o Brasil deve muito agradecimento a vocês pela SAF, pela questão da competitividade que trouxe ao futebol, a salvação. Mas essas bets estão jogando todo o trabalho fora, porque os clubes se viciaram dessas casas de apostas. Então, o mal, para concluir, senador Jorge Seife, senador Fernando Farias, o mal, eu aprendi desde pequeno, na minha casa, tem que ser combatido e cortado pela raiz. Pela raiz. O estrago dessas bets, a gente não tem noção ainda. Olha que faz o quê? 3 anos. A gente não tem noção ainda, nós estamos vendo a ponta do iceberg. Mas eu quero dizer que hoje é um dia histórico. Senador Davi, hoje é um dia histórico nesse Senado Federal, porque nós vamos poupar vidas, nós vamos poupar sofrimentos aqui com essa decisão. Eu espero que o senhor use sua liderança também para agilizar a aprovação na Câmara dos Deputados, porque nós temos muitas matérias aqui aprovadas no Senado Federal, na presidência do senador Pacheco, na do senhor, que estão paradas na Câmara dos Deputados, e é importante que a gente agilize, porque tem gente sofrendo muito com relação a isso. Então, senador Carlos Portinho, parabéns pelo seu trabalho. Quero dizer que ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu não tinha visto que o senhor tinha postado cedo uma enquete nas suas redes sociais, e eu sempre gosto de multiplicar, né? Sempre gosto de retuitar o que o senhor coloca. Nós temos um alinhamento político, partidário, ideológico, de espírito muito próximo. E eu fui ver o resultado. Eu confesso que eu me impressionei, senadora Leila. Era 90% das pessoas para restringir. Os clubes fizeram, senador Cleitinho, o senhor me mostrou hoje, os clubes fizeram umas postagens para tentar abrir. Olha a ambição do que faz alguns cartolas. Fizeram para abrir a publicidade mais do que o relatório dele, que é um relatório que fecha. Sabe o que aconteceu? A torcida não aceitou. A torcida criticou os dirigentes de clube por estar apoiando isso. É uma vergonha. Estão matando a galinha dos ovos de ouro. O futebol foi feito para unir, para entreter, para o lazer, senador Espiridião Amin. Esse é o espírito do futebol, esse é o espírito do esporte, mas ele está sendo uma fonte de tristeza, uma fonte de desgraça, de uma tragédia humanitária que esse Senado Federal, graças a Deus, consegue hoje reparar, porque a capacidade do ser humano de refletir é algo muito bonito de a gente apreciar. E hoje o Senado Federal toma uma decisão aqui, e eu acredito que vai ser por unanimidade, para reparar o mal que fez a sociedade brasileira, esse Senado. Então, que Deus abençoe esse projeto, que a gente possa conter os estragos, cada vida é preciosa, mas eu vou entrar com outro para correr, porque eu acho que é inevitável que nós vamos ter que proibir propagandas e, quiçá, proibir atividade de bets, que é uma desgraça sem precedentes na história do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.